Boa noite, pessoal. Guardar um pouquinho para a Tati chegar, para todo mundo ir chegando. Vou colocar aqui o nome da live. Nós vamos falar sobre aromaterapia na maternidade. Tati, vou só esperar o pessoal ir chegando para me te chamar. Eilê, tudo bem? Deixa eu fixar aqui o comentário. Enquanto isso a gente vai... Ó, a Bruna já chegou, do Amor de Leite. Coisa boa. Obrigada, Bruna, pela divulgação, pelo apoio de sempre. Semana que vem nós vamos falar sobre sono, né? Anota aí na sua agenda sobre sono, gente, semana que vem, tá? Vamos chamar aí o pessoal para ir chegando, mandar os aviãozinhos aí, chamando a turma para poder vir com a gente para esse momento especial. Vocês estão me escutando? Só me dá um retornozinho aí, se tá escutando. Eu tô com um foninho aqui. E aí não sei se tá tudo certo. Me ajudem aí a mandar os aviãozinhos e a chamar todo mundo para esse momento gostoso. A Joelma, tudo bem, Joelma? Tá tudo certo, né? Obrigada, Bruna. A gente avisou bem em cima da hora, né, Tati? Falei, Tati, antes feito que perfeito. Vamos assim mesmo. Depois o pessoal assiste, vai ficar esse conteúdo para todo mundo ver mesmo, né? E eu acho que é um conteúdo que vale ouro, então a gente tinha que fazer. Ei, Rian, tudo bem? Renata. Aí, Renata, nós vamos falar sobre os óleos essenciais, ó. Você que tá aí já utilizando, usufruindo dos óleos, tendo ótimos resultados, essa live vai ser bem bacana para você estar escutando. Fica aí com a gente, chama as amigas. Vou te aceitar aqui, tá? Ei, Tati. Ei. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha, mas já começou falhando. Suas internets são ótimas, né? Deixa eu Eu falei ver. que a gente é do interior, e aí choveu, né? Interior e chuva, funciona com tecnologia, não. Tá aqui conectada. Vamos ver, talvez. Ah, que ótimo. Ó. Aí a gente espera um Já tem pouquinho e perguntinha volta. aí, ó. Mas eu acho que vai dar pra gente fazer. Eu queria que aliás, né? Queria agradecer o convite que eu te fiz, né? Que você aceitou tão rapidamente, tão prontamente. Eu te chamei, já tem um tempo que a gente vem combinando, falando, mas nunca dá certo, né? E aí, É, semana passada a hoje gente deu. combinou e aí a gente demorou para divulgar. Eu falei, vamos embora, né? Vamos assim mesmo, vamos fazer. Eu gosto dessas Feito coisas, melhor assim, do não que gosto muito feito. de ficar prorrogando, não. Tem que fazer e pronto, né, Tati? E o conteúdo Exato. vai ficar aqui para todo mundo. Então, assim, foi ótimo que você aceitou, né, estar aqui com a gente hoje, nessa noite gostosa. Eu já tô, assim, toda energizada aqui nos olhos. E eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal. Eu fiz uma enquete perguntando dos meus seguidores, quem que conhecia os olhos. 70%, Tati, não É. conhece os olhos.
Tati caiu. Gente, tem uma pausa aqui gigantesca, não sei se pausou para vocês. Uso vários, tem algo para desmame. Vou anotar aqui, viu, Lê? Sextou, lindeza. Tá boa? A Graciete, a Isabela. Nossa, que tanto de gente conhecida, que delícia. Gente, me conta quem se pausou para vocês, que para mim deu uma pausa gigante. Eu não sei se foi eu ou se foi Tati. A Bia, né, Bia? A Érica. Meu pai, ei, pai. Aí. Acho que é a minha internet que tá ruim. Ah, é as duas, tá? Estamos tentando aqui, né? Mas aí se apresente para o pessoal, conta um pouquinho de você, quem é você, para todo mundo te conhecer. Fica à vontade. Então, eu sou Tati Carvalho. A maioria das pessoas me conhecem assim. Minha formação principal é psicologia. Trabalhei muitos anos no RH. Aí depois que eu tive a Alice, que eu engravidei e tive minha filha, eu me encantei pelo mundo da maternidade. E comecei a me inteirar mais do assunto e quis procurar alternativas mais saudáveis para cuidar dela. Então, encontrei a aromaterapia, me apaixonei pela aromaterapia e comecei a trabalhar nessa área infantil. Então, depois eu me especializei na parte de gestante, de puérperas e infantil, como aromaterapeuta. Então, depois da maternidade, né? A maternidade traz Depois da maternidade, a maternidade muda muito, gente, né? muda. Eu conheci os óleos essenciais também, comecei a ter contato na maternidade. Quando eu engravidei, aí comecei a ter contato com os óleos, depois que Augusto nasceu, e comecei, né, a usar muitos óleos depois que ele nasceu, como uma forma mesmo de naturalizar, né, de não trazer medicações. Então eu usava muito. E aí fui me apaixonando também. Eu amo óleo essencial. E eu mudei também, assim, um pouco, né, não de profissão, mas um pouco do ramo da minha profissão depois De área dentro da psicologia, né? de área dentro da psicologia após a maternidade também. Fui migrando aos pouquinhos. Né? E eu tô fazendo agora uma pós em psicologia perinatal e da parentalidade. Ah, que delícia! Coisa boa! Nós vamos trabalhar assim daqui a pouquinho. Vamos sim. Vai ser ótimo, muito bom, muito gostoso. Eu amo essa área, muito gostosa mesmo. E eu, Tati, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, já que a maioria dos meus seguidores não fazem ideia do que é aromaterapia, o que são os óleos essenciais, né? Mais de 70%. Fala um pouquinho o que é a aromaterapia. A aromaterapia é Ana Paula. Ana Paula é sua cunhada, né? Ana Paula é minha médica do coração. Eu não tô vendo os comentários aqui? Comentários, eu vou te falando, tá? Então tá. Maria Isabel, Raquel, tá entrando várias pessoas. E a Ana, tá vendo? Chamei de Ana. A Tati caiu, gente, de novo. Vamos esperar um pouquinho enquanto a gente vai conversando. Ó, tá voltando. Duas queridas. Ah, você que é lindona. Amo você de paixão, Ana. Ela é brava comigo, mas eu amo Aí, ela. ó. Tá Ana Paula, joia? sabe? Ela é brava comigo, mas eu amo ela. Ela falou que Ela é uma profissional bem exigente mesmo. a Bela, gente, eu sou apaixonada com a Bela. Descobri que a Bela era sua irmã Ah, no primeiro Mamasta que teve. Eu sim. conheço a Bela, fiz pós-graduação com ela em saúde pública, adoro a Bela, é uma gracinha. Ela é mesmo. Um Aqui, presente que eu tenho na minha vida. Sempre falo, sou privilegiada de ter ela como irmã. Que ela cuida dos meus dois sorrisos, né? Como dentista, do físico e também do da emocional, da emoção. alegria. Que delícia, que coisa linda. Então é um privilégio. Então, sobre a aromaterapia, Bruna, ela a gente busca qualidade de vida através do uso dos óleos essenciais. Ele pode ser através de inalação, uso tópico e ingestão. Ingestão a gente vai falar com mais cautela sobre ela, mas isso a gente vai falar mais para frente. Então, é o uso dos óleos essenciais para melhorar a qualidade de vida. Ele tem vários benefícios. Ele traz benefícios emocionais, benefícios físicos.
vibracionais, né? Para quem Uhum. acredita mais, a gente tem mais essa pegada vibracional. E os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, eles são presentes de Deus pra gente. Desde muitos anos, antes mesmo de Jesus nascer, né? Tem vários óleos, inclusive, que estão na Bíblia. O olíbano, você me perguntou qual que foi o ritualzinho que eu usei, né? Eu falei, vou tomar um óleo de lavanda Ritual. aqui. Eu usei o olíbano, é o que eu tô no meu colarzinho aromático. Colar, lindo, É, maravilhoso. O colar, eu já ganhei um colar, gente, da Tati. Ela já me deu um colar. Por isso. Fiquei apaixonada. eu usei o olíbano. E o olíbano foi um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu Uhum. de um rei mago, né? De um dos reis magos. Então, os óleos essenciais eles existiam há muito tempo. Muitas mulheres foram mortas, queimadas como bruxa, pelo uso dos óleos essenciais. São produtos utilizados da natureza e veio assim, isso a gente estuda, né? Não sei Sim. se foi esse exatamente o caminho, mas foi o que eu estudei até agora. E aí a farmacologia entrou, a indústria farmacêutica acabou ganhando mais mercado, né? Mas a gente tem sentido hoje uma tendência muito grande para voltar para esse método de tratamento, né? E busca de qualidade de vida através dos óleos essenciais. E as pessoas têm tido muito Uhum. resultado, em especial as mães que querem evitar ao máximo medicamento para os filhos. Então, toda mamãe que me procura, geralmente é por causa disso. Ah, meu filho tem rinite, meu filho não dorme bem, nossa, tem uma dermatite que não Uhum. melhora de jeito nenhum. E a gente utiliza os óleos essenciais, porque além do físico, ele ajuda a melhorar o emocional. E muitas vezes, né, doenças, a gente sabe do Sim, psicossomático, o quanto que ele é forte. com certeza. Os óleos essenciais, eles tratam o emocional e a partir disso a cura física vem também. Uhum. Muito interessante isso que você trouxe, né? Porque, de alguma forma, é um tipo de medicina alternativa, né? Como uma medicina Exato. complementar, né? Ela não vem para substituir as medicações, né? Tem casos que a gente realmente precisa, mas ela vem Exato. somar, vem agregar, né? E Isso. trazer esse contexto para a gente que eu acho super importante. Muito bem E aí, lembrado, Bruna. quando você falou dessa questão quando a gente é mãe, a gente começa a ter mais contato, né, com medicina, com alternativas mesmo, para poder proporcionar esse bem-estar para os nossos filhos, né? Como que isso é importante. Uma Uhum. picadinha de inseto, né, quando é o primeiro filho, então, nossa, uma picadinha de inseto a gente já fica assim, porque E meu as filho está assaduras? E as assaduras, a gente faz hoje pomadas com sabor. lavanda, copaíba, melaleuca, que auxilia nas Uhum. assaduras das crianças. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou adiantando o assunto, Sim, pode ir falando, pode ir né? produzindo, não tem jeito, é um E aí eu vou bate-papo mesmo. mostrando para vocês também os óleos, né? Esse aqui Isso, como é é o que vai lavanda, utilizando. Uhum. ele é um super coringa. Que sim, lavanda é um dos óleos que as mamães me perguntam, Tati, eu não consigo comprar muitos óleos, o que que eu compro? Eu compro lavanda, então. Lavanda. Porque picadinha de inseto, mordidinha de inseto, machucadinho, feridinhas pequenas, é o lavanda que a gente utiliza. O lavanda já Uhum. foi comprovado, né, cientificamente, ele auxilia na produção de colágeno. Então, feridinhas, passa lavanda que vai ajudar a cicatrizar com mais facilidade. Uhum. E aí essa é uma boa alternativa, mas isso não significa que, né, em machucados maiores o médico indicou algum medicamento, uma pomada, que você não vai usar a pomada, você vai utilizar sim o que o Sim. médico indicou, né? Igual você falou, foi muito bem lembrado, Bruna, porque às vezes as Uhum. mamães falam, nossa, Tati, meu filho usa tal medicamento para alergia, então já que o óleo é bom para alergia, eu vou tirar medicamento. Não, faz isso não, calma, vamos devagar, não é para tirar medicamento nenhum que o médico receitou. Primeiro a gente vai fazer os acompanhamentos, né? E na dúvida, gente, sempre procure um aromaterapeuta. Sim. Porque tem mamães assim, né? A gente participa de muitos grupos, como mãe em especial,
Ah, fulano usou lavanda, eu vou usar lavanda. Aí depois coloca, nossa, lavanda é uma porcaria, não deu certo. Porque às vezes Uhum. o lavanda não deu certo para o seu filho. A gente vai precisar usar um outro óleo essencial. Lavanda não dá certo para 100% das pessoas, né? Falando de ser humano, as pessoas são Sim. diferentes, né? Tem Então, todo um estudo, né, Tati, assim, enquanto aromaterapeuta, de é, perceber os sintomas, trabalhar com a prevenção, trabalhar com as doenças, né, que existem na família, é, com o tipo, né, de cada pessoa. Então, tem todo um estudo que vocês fazem para poder estar indicando os óleos, né? exato, Não é não é? simplesmente pega o óleo e vão passar o óleo, né? Esse uso Exato. abusivo, né, que a gente acaba fazendo e disseminando, né? É, No mínimo, se você não consegue fazer uma consulta, né, mas assim, peça indicação, né? Várias vezes eu falei, nossa, Tati, eu tô precisando disso, ou eu tô exato. pensando nisso, qual óleo você acha que eu devo usar, né? Porque aí Uhum, você vai indicar aquele óleo específico para aquilo, né? Para a gente fazer um experimento, para a gente testar, para ver como que vai ser as reações, as sensações, né? Porque os exatamente. olhos, eles despertam também, né? Muitas sensações, sentimentos, né? É, Em nós. exatamente, Né? Bruna. Esses dias, uma cliente minha perguntou dos olhos e eu levei lá, a gente foi fazer a olfação e aí ela comentou, falou, ah, mas eu não acredito muito nisso, não. Uma gotinha dessa aqui vai me fazer dormir melhor? Tem que acreditar para funcionar. Ela falou para mim, falei, olha, é que nem a lei da gravidade. Ele vai funcionar. Você acreditando ou não, o óleo essencial ele tem Uhum. componentes bioquímicos que vai fazer com que isso surja efeito, né? Como e eu brinquei com ela como a lei da gravidade. Se você não acredita, você pode jogar isso daqui de cima que ele vai cair. Você querendo ou não, ele vai cair. Os óleos essenciais são a mesma coisa. Você não precisa necessariamente acreditar que ele vai fazer o efeito. Ele vai fazer efeito. Sim. Talvez efeito diferente do que fez no seu colega, ou talvez diferente do que faz na maioria das pessoas. Mas ele vai fazer efeito, isso é certeza. Então, Ótimo. Tati, só para a gente não perder, porque tem duas perguntas aqui que já fizeram. Uma é se existe algum óleo para ajudar nessa questão da retirada da amamentação, né? Na transição sim. aí, que a mãe já Uhum, quer desmamar. Tem algum uhum, óleo que pode ajudar e contribuir nesse desmame? E o uhum. outro, essa foi a Alessandra. A Lua está perguntando que o filho dela tem 2 aninhos e ele tem alergia da saliva do mosquito, da mosca. Ela já usa o lavanda para poder acalmar durante o sono, né, dele. Se ela poderia associar o lavanda para essa alergia que Ela, ele tem. sim, o lavanda é um ótimo óleo para picadinho de inseto, né? Então ela pode fazer o teste se a lavanda vai dar certo. Resolve para a maioria das pessoas. Não dando Sim, certo, tem outros óleos que a gente pode indicar para picadinha de inseto. O melaleuca é um deles, o eu ylang-ylang é outro adoro ele. deles. Então a gente vai fazer, porque talvez o filho dela tenha uma reação diferente com lavanda na picadinha de inseto, na alergia da saliva. Sim. Então a gente tem que fazer, a gente primeiro inicia com o que geralmente funciona para aquele objetivo específico, né? Uhum. Na maioria das vezes. E sobre o desmame, a gente faz um trabalho em conjunto com a mãe, né? A mãe tem que estar preparada para o desmame. Isso a Bruna do Amor e Leite que está aí A gente fez fala uma com live, bastante propriedade. Fala mas com eu acho bastante que, propriedade. na E os verdade, a mãe olhos está perguntando auxiliam. Hum. E isso, os qual olhos, óleo sim, pode eles auxiliar auxiliam. nesse E a gente processo de consegue. separação, né? A gente consegue. Uma das indicações é o lavando de novo para a própria mãe, para a mãe ficar mais calma, isso dá tranquilidade para a criança. O camomila romano auxilia muito e o Hum, peppermint ele auxilia na ai, Pepe. redução do leite. Então, uma vez que o leite começa a secar, também deixa de ser tão atrativo para a criança o peito, né? E aí a Sim. mãe ela vai fazendo a substituição. Isso aí a Bruna vai falar melhor de outras formas de conexão. Muitas vezes a Lembrando. amamentação e o TT é uma forma de conexão do filho com a mãe e da mãe com o filho. Então, a mãe tem que ir criando novas formas de conexão junto com o peppermint que vai secar, o lavanda que vai acalmar.
O olíbano ajuda muito porque a criança pode diminuir o medo, a angústia de separação, ficando mais firme. O patchouli também auxilia muito em situações de medo e Uhum. dessa angústia, né? Aos 9 meses que tem a angústia de separação, a gente utiliza o Uhum. olíbano, utiliza patchouli, que auxilia bastante nisso, que é mais ou menos parecido com a separação do desmame, né? É uma forma de Isso. separação. É um luto, né? É, Eles vão vivenciar, que a a, mãe também vai vivenciar, porque eu sofri muito mais que o Augusto no desmame. Para ele, assim, ele não estava nem aí, e eu chorava. exatamente. Voltava Por para isso que a mãe ele precisa saindo do estar preparada. quarto. Às vezes É. a indicação dos olhos é mais para a mãe, para ela se fortalecer. E aí, se for para a mãe, a gente pode inserir o Ylang Ylang, que ele auxilia no Uhum. feminino, no resgate, o gerânio. E aí a mãe vai se fortalecer como mulher, né, com o propósito dela, para que ela faça o desmame. Mas Nossa, o gerânio, você contando, eu tive uma experiência com gerânio, eu usei gerânio por alguns dias e fazia alfação no chuveiro. E Tati, comecei a ter uns sonhos da infância, que eu falei, gente, eu tenho que parar com isso, porque foi trazendo à tona tanta consciência, tanta consciência, tanta consciência, que eu tava pirando. Aí eu falei, ai, deixa eu parar por uns dias, porque tá trazendo muita coisa que eu não tô conseguindo trabalhar, de não tanta quero coisa. tanto, não, né, Bruna? Por isso que eu falo que os olhos, ele tem, né, essa influência de mexer mesmo com esses sentimentos, com a consciência, com aquilo que está inconsciente, né, com aquilo que está ainda para ser trabalhado. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né, para usar. Outra, Uhum. as mães estão perguntando onde que compra o óleo, gente. Compra com a Tati, né, Tati? Compra comigo, Compra com ela exato. direto. E aí você já aproveita, já tira as dúvidas todas lá no direct com ela. E tem várias Tati, você possibilidades, né, envia Bruna? Aproveitar que para a região? envio. A pessoa pode comprar também no online, no meu link online. E, e também, se a pessoa comprar com frequência, ela faz o cadastro e compra com 25% de desconto. Fazer o Desconto. merchan. Isso aí, tá certo, a gente tem que saber. E aí, as mamães E estão ficou. perguntando, e aí, Tati, a gente usa direto, pode passar na ferida direto? Como é que vai ser a aplicação disso? Vão entrando nas perguntinhas aí e respondendo, Uhum. né? É, o ideal é que se faça diluição, né? Você pode fazer, deixar pronto já diluído. Para criança, a gente faz a diluição mais ou menos a 1%. A gente faz a diluição com óleo de coco e o lavanda, a gotinha de lavanda. Se a criança for maior que 3 anos, aí a gente pode aumentar a diluição. Hoje, por exemplo, a minha filha, aqui, onde eu moro, tem um quintal. E minha filha sentou numa espécie de formigueiro. Uhum. Não era. Um lugar que tinha bastante formigas. Formiga. E a perninha dela ficou toda chamuscadinha. E ela tem um pouquinho de alergia, então deu pelotinhas bem grandes, sabe? Na perna dela. E aí eu peguei o lavanda, e como eu tava perto dela e com lavanda perto, e eu não tinha diluição, não tinha o óleo perto de mim, eu peguei o óleo e passei. O óleo puro mesmo. Na hora acalmou. Na hora, porque o óleo é muito concentrado. Né? Mas geralmente a gente faz a diluição. Isso que eu fiz não é certo, viu, gente? Não é o ideal de fazer, mas eu fiz mesmo porque ela estava angustiada, chorando, se coçando demais. E aí eu passei o óleo puro, porque é o que eu estava na O mão, na hora. benefício ali no momento era maior do que o malefício, né? Vamos pensar assim. E Exatamente. você estava fazendo alguma coisa que você sabia que estava fazendo, né? Exatamente. E Não uma coisa estava que é fazendo muito um uso importante, indiscriminado. exato, Bruno, e uma coisa que é muito importante, a minha filha já é acostumada com os óleos essenciais. Então é diferente eu Uhum. passar numa feridinha um óleo essencial puro na minha filha, que já é acostumada a utilizar, ela usa quase todos os dias, assim, para alguma coisa. Então, Uhum. do que uma criança que nunca usou e você colocar o lavanda puro. A diferença é muito grande. E isso a gente sempre fala nos trabalhos de parto, sabe? A mulher já é acostumada a utilizar óleo essencial, não é acostumada, para a Uhum. gente ter um parâmetro para saber até mesmo a diluição, quais são os óleos que a gente vai indicar,
né? Como que a gente vai fazer a alfação. Entendi. A Tudo isso é Alessandra está importante. perguntando que está querendo saber aqui que os óleos essenciais, ela usa alguns para o feminino. Ela não citou quais, mas ela põe no inalador, né? E ao mesmo tempo ela amamenta o filho dela de 1 aninho e meio, que é Inalador é o perigoso quê? para ele. Inalador é o difusor, será? Eu acredito que seja o difusor, né? Ela colocou inalador, ou pode ser o inalador mesmo. Tem um Ou inalador que tem um esse aqui, lugarzinho né? certo, né? Ó, tem esse aqui é um inalador. Não. Tem, você sabe, tem também aquele inalador que sai aquela fumacinha, que tem um lugar Isso, específico difusor. para o óleo. O E tem aquele inalador. difusor da Umidificador, tomada, você né? fala? Umidificador. É um Ah, umidificador também. Mas aqui não é umidificador, ela colocou inalador. Não sei se é esse inalador ou provavelmente ela tá falando o difusor. difusor. Ou então É. o colar Alessandra, aromático. coloca aí pra gente o que É, é, o só que que pra é saber. exatamente? Mas então, de qualquer Porque, forma, se ela estiver usando, né, um difusor, né, ou o purificador, amamentando a criança de 1 ano e meio, poderia? então, depende do tipo de óleo, né? Tem alguns óleos que Ela falou para que usa criança é óleos muito femininos, perigoso. mas ela não citou Ylang quais. Ylang pode, por exemplo. O Ylang Ylang é um ótimo óleo. E um cuidado que a gente tem que ter, né? Uma criança de 2 anos e meio, ela não pode ficar com o difusor muito tempo ligado. Se ela, Hum, né? Ah, agora eu quanto posso. tempo? O ideal é que, por exemplo, a gente fala criança de 3 meses de idade, você coloque 15 minutos antes da criança entrar no quarto. Deixa 15 minutos, no máximo meia hora antes da criança entrar no quarto. Depois, Depois igual, de... tem mãe que coloca já aos 3 meses de idade uma gotinha perto do travesseiro. Aquilo ali já me dá um taquicardia, assim, sabe? Porque é muito forte, o óleo é muito concentrado, a criança é muito pequenininha ainda, né? Ah, ela É, colocou o quê? No colar aromatizante. Ela coloca no colar e a criança amamenta. então, pode, não tem problema, porque é pouquinho tempo que a criança vai ficar amamentando. Ainda mais de 1 ano e meio, já Ah, não é mais amamentação exclusiva, né? Não depende só sim, do amamentação. Pode, super amamenta, tranquilo. sai. É, Uhum. super tranquilo. E o óleo o, do feminino é muito bom para ela. Ela pode Sim. continuar utilizando. As meninas querem saber aqui qual que é esse que você mostrou. Esse parece um Viczinho. O Como é que Viczinho usa? usa que nem Vic. Usa que nem Vic É o mesmo, né? Vic natural, gente. Que nem Vic mesmo, tá vendo? Ele tem um buraquinho aqui. Aí você coloca o algodãozinho aqui dentro. Ah, Ele tem esse eu não conhecia. ele Hum. tem a parte que fecha aqui. Você coloca o algodão com o óleo que você escolher e Inala. inala. Que delícia! Super tranquilo. Pode levar na bolsa, você não vai perder o aroma, ele não vai ficar encostando em absolutamente nada. Aham. Ô, Bruna, uma coisa que você falou Ah, que é muito importante é referente ao umidificador, né? As pessoas falam comigo, Tati, eu coloco uma uhum. gotinha no umidificador. Não faça isso. Porque o umidificador, aquele de água, a não ser que seja um próprio específico para os óleos essenciais, né? Assim, ele tenha o espaço para o óleo essencial e o espaço num único aparelho, que é o umidificador e o do espaço dos óleos essenciais. Porque os óleos essenciais, eles são muito concentrados e ele pode reagir com o plástico e levar toxinas para o ambiente. Você vai Hum, sentir o aroma, né? Você vai sentir o cheiro do óleo essencial, talvez vá ter o efeito terapêutico que ele se propõe, mas junto com isso, com o aroma, com o cheiro, você vai estar levando toxinas para o seu corpo. Se a gente colocar, por exemplo, os óleos cítricos, a gente consegue perceber isso com mais facilidade. Um tangerina, um limão. Se colocar ele aqueles copinhos de plástico de festa, sabe? Que gente, sei. se você pingar uma gotinha dentro daquele óleo, você vai ver que daqui a pouco ele vai corroer. Se você colocar 4 gotas, se esse copo aqui fosse de plástico e eu colocasse 4 gotinhas de óleo de limão ou de tangerina, por exemplo, aqui pela metade, essa metade do plástico ia soltar do copo. Que isso? É muito concentrado os óleos, por isso que a gente tem que ter cuidado.
O óleo essencial, Eu não ele é sei se é isso, mas extremamente concentrado. uma gota equivale a 25 xícaras de chá? É isso? Da Depende, Proderma? depende do quê? O do hortelã-pimenta, da empresa que eu trabalho, porque isso varia também, né? Da empresa que eu Tá bom. trabalho, o hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá, por exemplo. Então, você Uhum. imagina, é como se você tivesse 28 xícaras de chá concentradas em uma única gota dentro do seu organismo. É muito Sim, forte. Para fazer um óleo de rosa, que é o rosa é o eu adoro. queridíssimo, né? Amo. Da empresa que eu trabalho, né? Igual eu tô te falando, que isso varia. Você vai conversar com pessoas que esses valores são diferentes. O treinamento que nós Sim, recebemos da empresa que eu trabalho, o óleo de rosas, ele vem da Bulgária, a rosa da Bulgária. Então, é necessário 10.000 pétalas de rosas uhum. para fazer 5 ml do óleozinho, né? Deixa eu pegar um aqui. Ele é caro. Mas por isso, ô Bruna, você imagina, são 10.000 pétalas de rosas para fazer um óleozinho de Muita 5 coisa. ml, desse tamanico aqui, ó, É, 5 ml, muito pequenininho. Então, tem que ser caro mesmo. E o que o pessoal fala, nossa, mas é muito caro, eu encontrei mais barato. Depende desse mais barato, você pode ter certeza que o óleo não vai ser puro. Porque não tem sim. como a empresa produzir um óleo de qualidade com muita matéria-prima e depois vender isso barato. Uhum. Sim, Provavelmente, algumas empresas, por exemplo, para que as pessoas tenham acesso aos óleos essenciais, elas diluem os óleos, elas vendem os óleos essenciais diluídos, como o de rosa, por exemplo. Ao invés de sim. ele ser concentrado, ele é Já, diluído, mas já está vem escrito lá diluído. que ele é diluído. Então, você Que está vem diluído. comprando uma coisa sabendo o que, que você está levando, né? Já Diferente está de diluído. algumas empresas que dilui os óleos sem avisar para o cliente. E aí ele Uhum. compra, paga um preço mais barato, mas ele não está comprando o produto que ele acha que está Por isso que é comprando. importante saber também que tipo de produto que a gente está utilizando, né? Se tem procedência, né? Se está Por isso armazenado, que é se tem número de importante, lote, né? é, é isso, exatamente. Porque nem todas as empresas fornecem a cromatografia do lote. Uhum. Na verdade, tem algumas empresas que nem fornecem cromatografia, fornecem somente o laudo. E isso não indica a pureza do óleo. Precisa de Sim. ter a cromatografia do lote do óleo que você está comprando. Porque eu compro Uhum. esse óleo hoje, eu compro esse óleo essencial hoje, mas a cromatografia que eu vou olhar dele é do lote anterior, não é do lote desse óleo em si. Então Desse aquela óleo. cromatografia ali não é real, não é válida. Uhum. Aqui tem gente falando que quer esse Vic aí que você mostrou. Gente, é com a Tati que compra. Essas coisas tudo é com a Tati. É. Então, tem várias formas, né, da gente utilizar. Tem através desse inalador, que ele é sensacional. Tem o colar aromático, né, que é bem conhecido. Tem esse modelinho aqui, modelinho super moderno de gravatinha. Que lindo. Tem pingentinhos, assim, você encontra com muita facilidade em todas as lojas que trabalham com aromaterapia, né? Esses aqui são os mais tradicionais. E tem, falando de crianças, as pulseirinhas. Sim, Essas as pulseirinhas pulseirinhas. aromáticas, que são mais seguras para as crianças do que colar, né? A criança corre muito, pula muito, brinca muito, puxa. Então, a pulseirinha, ela é mais indicada para as crianças. Tem menos perigo, né? De Quando você fala asfixia. criança, qual idade? Assim, 2, 3 anos, a gente já pode usar essa pulseirinha? Quando eu falo criança para utilizar essa daqui, eu falo crianças mais velhas, a partir de De seis 6. anos. Então, antes disso, Porque não. Antes disso, fazer a diluição e antes disso, utilizar. muito novinho para ficar fazendo a olfação direto, né? Constante. Uhum. E aí pode levar para a escolinha com, com a pulseirinha, depois brincar no recreio, né? Sem ter perigo de asfixia, sem ter perigo Aham. de se machucar ou ter alguma coisa mais grave. Tá, o colar é com a Tati, viu? Só chamar ela aqui depois. Ela vai te passar aí. É lindo mesmo. Tem colar da pulseira, né, Tati? Lindo. É, E a gente fica toda cheirosa o dia inteiro, cheirando exa- gostoso. fica cheirosa e Ah, recebendo os efeitos terapêuticos, que é o recebendo todos os melhor. efeitos. É, Eu amo, amo. E aqui, então o pessoal perguntando aqui, teve uma pergunta no meu pessoal e aqui também já teve sobre ansiedade, olhos para ansiedade.
quais olhos? A gente está muito ansiosa ultimamente, né? Porque Tá. essa pandemia, a gente em casa, ai, caos. Essa pandemia trouxe mesmo uma lição para a gente olhar para dentro de si, né? Porque é o que a gente mais tem feito ultimamente. E aumentar os vínculos com as pessoas próximas a nós, né? Porque a gente se Isso. obrigou a olhar para a gente. Então, tem vários olhos para ansiedade, vários. Geralmente o pessoal fala, Tati, eu quero um lavanda. Aí eu pergunto, você já tem costume de usar? Não, mas eu sei que lavanda é ótimo para ansiedade. Tá, então me explica um pouco sobre a sua ansiedade. Você fica remoendo pensamentos, essa ansiedade te atrapalha a dormir, e tudo isso vai influenciar em qual que é o óleo que você tem, né? Qual que é o óleo que você... Resposta. Tem algum para acalmar a mente? Para desacelerar pensamentos? Alguém escreveu ali? Tem. É a pergunta. Aliada a essa que a gente está falando da ansiedade. Acalmar a mente, acelerar o pensamento e a ansiedade. Então, tem sim. Porque e aí isso vai depender, né? Eu geralmente faço pergunta, vem junto com oscilação de humor, para a gente saber o que que tem, o que que está por trás dessa ansiedade. Não é simplesmente eu tenho ansiedade, então tomo lavanda, porque todo mundo usa lavanda para ansiedade. Se vem junto com alteração de humor, por exemplo, a gente indica um bergamota, mas os mais indicados, né, é o capim-limão, que é o lemongrass, e ele tem uma característica vibracional sensacional, que inclusive a gente indica muito para as puérperas, porque ele pode ser utilizado para, inclusive por gestantes. Ele tem a característica de colocar limites. Você já reparou que o capim-limão ele tem ao lado dele tipo uma serrazinha? Se você passa o dedo, você pode até cortar. Sim. Tipo, então, e ele evoca esse limite que a gente coloca nas pessoas. Porque quando a gente ganha menino, o que mais tem é gente falando o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Não é os palpiteiros de plantão? Dá para usar no limite com as crianças também, Tati? Dá também. Mas aí é a criança colocando o limite. É a criança. É a criança. Não é para a gente usar para colocar o limite na criança. Entendi. Nós podemos usar para a gente aprender a colocar o limite quando a própria criança invade o nosso espaço, porque acontece muito disso. Sim, né? Muito. A gente vai se perdendo no que é permissividade e o que é criação com apego um pouco. Né? Então a gente usa o lemongrass para colocar esse limite. E a criança, inclusive, isso evoca nela a possibilidade dela enxergar os limites. Então, o lemongrass é uma ótima possibilidade para a ansiedade. Igual filho único. Filho único, pandemia. Somos E duas. limite. Somos duas, Bruna. Porque assim, gente, é dois, né? Dois, às vezes três, né? Então, assim, tudo para aquela criança. Exatamente. E isso é até um assunto importante que você colocou. Como a gente está na pandemia, as mães têm ficado mais com seus filhos e têm perguntado sobre receitas mágicas. E não existe receita mágica. Né? Não tem. Você vai fazer isso, você vai cheirar lavanda, vai inalar e pronto, seu filho vai dormir a noite inteira. Né, gente? Se fosse esse milagre, o mundo da aromaterapia era milionário. Mas não é dessa forma, porque o processo de sono exige várias outras coisas, né? Conexão, rotina, a criança já precisa entender o que é dormir, aprender a dormir sozinha, né? Tem várias outras coisas, como desobediência. As mães, tem mães que pedem óleo essencial, que me pede blend, a criança tem 2 anos, eu quero que a minha criança me escute. Com 2 anos de idade, a criança está na fase de desenvolvimento de personalidade, de lidar com as emoções, aprender as emoções, que é as famosas birras, né? Ai, Tati, mas olha só, esse óleo aqui, minha menina continua chorando. Sim, ela vai chorar, ela é uma criança. Ela vai chorar. O que o óleo essencial vai fazer? Vai ajudar ela a entender as emoções dela, vai ajudar ela a entender sobre os limites, vai ajudar a lidar com as emoções, mas ela vai continuar chorando. Ai, já tô aqui nos 40 e choro até hoje. Que isso é uma criança. Então, a gente... Não dá para pensar um comportamento que é limitador para gente, né, na criança.
Então, aí muitas vezes a mãe pede para a criança e quem sai levando o óleo essencial é ela, porque é ela que precisa de ter mais paciência para lidar com o filho. E aí sim Uhum. entra o lemongrass, entra o lavanda, entra o bergamota para quando tem alterações de humor. O olíbano é excelente. Então, assim, tem uma infinidade de óleos que a gente pode indicar para ansiedade. Vai depender exatamente do que, como que é essa ansiedade. Vem junto com pensamentos acelerados, vem junto com roer unha, taquicardia, inícios de síndrome do pânico, né? De ataques, mini ataques do pânico, que a gente teve muito nessa pandemia. Muito, muito. Então, depende, mas esses são os super indicados mesmo. O lavanda é o carro-chefe mesmo, porque tem pessoas que querem o lavanda e mesmo que a gente indique outros, é o lavanda que ela quer. Então, ela A leva o mistura, lavanda, né? mas com essa A mistura, possibilidade. e a mistura deles traz todo esse que você falou, né? Se for para o pânico, né? Se for humor, aí vai adicionando, vai fazendo as A misturas para gente pode poder fazer o blend e a o empresa, ela blend. desenvolveu um blend, né? Sinergias, e chama Balance, Uhum. o nome já diz. Ele trabalha Bala. o equilíbrio. Então, o equilíbrio Uhum. emocional. Foi feita uma pesquisa, tirou uma foto das células de uma pessoa e depois ela fez a inalação do balance. Meia hora depois, tirou a foto novamente das células dela. E meia hora depois, quando a primeira foto, as células estavam todas desordenadas, todas desorganizadas. Depois do balance, elas já estavam todas ajustadas. Para a gente perceber o quanto que o nosso físico também responde aos óleos essenciais. Você acreditando Nossa, ou não? é, Não, não precisa acreditar, vai fazer o efeito. tem o efeito, né? Inclusive energético, né? Em especial, Tati, nossa, é tanta coisa para falar, e o pessoal que está perguntando, a gente está conseguindo nem contar, né? Nem falar, né? Que a gente programou para trazer de tanto conteúdo. Quando você falou da obediência, né? Eu tenho feito uma turma de mentoria, e no último encontro que a gente fez, eu trabalhei muito com eles sobre a desobediência. E aí eu pedi para que os pais, né, fizessem a gente chama de roda de escolha da desobediência. E quando eu pedi para fazer a roda de escolha da desobediência, alguns grupos fizeram a roda de escolha da desobediência para a criança cumprir, e outros grupos fizeram a roda de escolha da desobediência, como que os pais podem agir na hora daquela desobediência da criança. Eu achei muito interessante, até trouxe ela aqui para mostrar, sabe? Porque aí, olha só, porque são ideias, né, que esse grupo de pais fizeram que nos auxilia para lidar com a desobediência. Então, é isso que você falou, além do óleo, né, que também é uma complementação, o que a gente pode fazer quando a criança está desobediente? Então, eles colocaram aqui mais tolerância, tá vendo? exato, Fizeram desenho aqui, mostrar interesse, né, exato, pelo que a criança exato, está fazendo naquele momento, ser mais presente. Olha só, exato. tudo isso que você está falando, né, da Uhum. conexão. Respeitar o momento de raiva daquela criança, né? Respeitar a vontade, às vezes, daquela criança, porque às vezes a gente passa muito por cima da vontade daquela criança, né? Achando que a nossa tem que estar sobressaindo, tem que estar à frente dessa criança. Conversar, abraço e acabou. Saber escutar e ouvir. Então, olha só, eu achei interessante quando você trouxe isso, porque fez toda essa junção, né? Olha as possibilidades inúmeras que a gente tem em mãos, né? De coisas complementares, além dos olhos, né? Junto com os olhos, para a Sim. gente trabalhar todos esses comportamentos que a criança traz, né? Uhum. E é isso que você falou, porque o olho traz essa conexão, né? Com a gente, com o nosso íntimo, com o outro. Uhum. E tudo isso que elas trouxeram, que as mães trouxeram da mentoria, também traz essa relação, essa conexão, né? Esse olhar, né? Então, Exato. essa junção dos dois, eu acho que é perfeita, É. não é? E igual você colocou aí, né, de tolerância, de paciência, um exemplo hoje, como eu trabalho home office, em alguns momentos eu fico no telefone.
Hoje em especial, eu fiquei mais no telefone. Então, Uhum. chegou uma hora que a minha filha olhava para mim e falava: Mamãe, olha para mim. Para de Aham. trabalhar, mamãe, por favor. Mamãe, olha para mim. E eu não olhava para ela. E eu olhava para ela assim, falava: Oi, filha, e voltava pro telefone. E aí ela tava com um potinho na mão e ela jogou esse potinho no meu telefone. Ou Sim. seja, foi a maneira dela chamar a atenção. Se eu não dou Dela atenção querer para ela seu pelo olhar. bom comportamento, ela quis chamar a Sim. minha atenção pelo mau comportamento, né? E se a Sim. gente não está bem afiado em relação a isso, está no momento presente, ou se você já não estuda sobre, não percebe esse comportamento, o que você faz com seu filho? Bate nele, falta de respeito, põe de castigo. Uhum. E aí Uhum. você vai incentivando e vai condicionando o seu filho a ter a sua atenção por mau comportamento, É. né? E Porque aí tem muito nessa isso, hora, né? o que Uhum. entra os óleos essenciais para as Sim. mães. Porque tem óleos essenciais que ajudam com a conexão, né? Alguém perguntou sobre óleo essencial para melhorar a energia. Os óleos essenciais, isso também que eu estou falando, é cientificamente comprovado, já tem estudo sobre isso, que os óleos essenciais, eles têm as suas vibrações. Então, o óleo de rosas, por exemplo, ele tem a vibração do amor. Por isso que rosa é o objeto do amor. Ele tem a vibração do Uhum. amor. Então, quando você inala, querendo ou não, ele te evoca essa sensação. Ele te evoca mais compaixão, ele te evoca você ficar mais amorosa. E isso é fundamental para o Por processo isso de que eu amo esse óleo. maternidade. Você está toda coberta de Eu razão. falo assim, eu falo, nossa, vestir a roupa da intuição. Exatamente. E então isso ajuda a gente a ficar mais no momento presente e ter mais Sim. amorosidade mesmo com os nossos filhos e com as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente está falando aqui de maternidade, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor recebem os benefícios disso. O E olíbano a é um gente ótimo óleo sabe. para isso também. É esse que eu falei que foi um dos presentes que Jesus ganhou do Rei Mago quando ele nasceu. Ele ajuda, é o que a gente chama de o óleo da espiritualidade. Ele ajuda a evocar o Aí, nosso, Tatá, o nosso ser. Se entra em contato com a sua essência, aquilo que você veio fazer no mundo. Então, o olíbano ajuda a isso. ele serve Aí todo mundo também fala, como eu proteção, quero. Sim. E o pessoal proteção fala, espiritual. Tem a sim, Thay porque ele uma faz vez eu essa falei aqui conexão com a espiritualidade. com a espiritualidade. Ele evoca isso. E aí eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de espiritualidade Sim, mesmo. da espiritualidade, O seu proteção espiritual, propósito de vida, proteção. proteção, Isso. exatamente. Aham. Então, É e aí o ótimo. pessoal pergunta, nossa, aí todo mundo fala, eu quero um olíbano, Tati. Um óleo desse, que é retirado, que servia de presente, que até hoje é assim, preço de ouro, Eu é o não tenho o produto. Olíbano, mas eu tô doida com o Olíbano, porque eu É, tenho fala muito bem dele mesmo. ele tem o valor agregado maior. Como um Uhum. camomila romana, por exemplo. Hoje mesmo uma cliente entrou em contato comigo e falou, Tati, eu quero um camomila romana. Aí eu, para quê? Aí ela, para eu dormir melhor. Eu falei, quem sabe a gente começa com lavanda? Porque o camomila romana é 6 vezes o valor do lavanda. Então, às vezes, a gente consegue atingir o mesmo objetivo com o melhor Com custo-benefício, a Fanta. Uhum. né? Então, é Crianças por com isso. rinite, ó, em especial bebês de 1 ano e 4 meses, pode fazer uso? Pode, depende do óleo. Pode fazer uso, igual a gente falou. Por exemplo, uma criança de. A gente não indica óleo essencial até 3 meses de idade, a não ser que seja com cólica muito forte. Aí a mãe vai dar medicamento. Então, se você vai dar um medicamento, tal, a gente vai fazer o uso do óleo essencial com Uhum. porcentagem 0,5. Então, a gente consegue utilizar um camomila romana, por exemplo, que ele tem propriedades analgésicas, que é ótimo para a cólica do bebê, por exemplo. Então, a gente usa o camomila romana. E Se para você. rinite alérgica, que ela colocou aqui, A gente usa o eucalipto. eucalipto? Tem E muitas como é que ela pode indicações usar o eucalipto? fa- Olfação? fazendo Ah, inalação, colocando no difusor. Inalação, você vai pingar uma gotinha na mão, passar uma mão na outra bem leve, não é esfregar, vai passar uma mão hum, na outra bem leve e vai inalar. colocar perto do narizinho para ele cheirar. E esse aí, no caso, o Ah, eucalipto é o mais indicado.
pessoas que falam do hortelã-pimenta, é muito forte ainda para criança. Em algumas situações, a gente indica o hortelã-pimenta, mas no caso dele, de 1 ano e 4 meses, inicialmente é o eucalipto. Então, tem 2 tipos de O eucalipto. eucalipto, isso é importante. Tem o eucalipto Uhum. globulus e o eucalipto radiata. Vai Sim. usar o radiata, que é esse aqui. Tá dando para enxergar, não? Mais ou menos, né? Não, só a cor dele. Então, distante. É o eucalipto radiata. Que dá para usar na Que criança. dá para E usar, aí, geralmente, em exatamente. crianças menores, assim, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazer a olfação, igual você falou, na mão, faz e Da mãe, deixa. não da criança. Da mãe. E põe Aham. a criança para. E põe para fazer inalação ou colocar Ou no então colocar difusor. no difusor Mas aí por pouco durante 15 tempo, né? minutos. Não, é durante 15 minutos antes de entrar no quarto para bebezinho. Depois de 1 ano já pode colocar no mesmo ambiente. Mas não deixar mais que meia hora. Não Aí deixar mais que meia hora, porque isso é importante, né? Isso, gente, é de uma forma geral, né? Cada caso é um caso, cada ser humano vai precisar de um tipo de atendimento. Por isso que a gente sempre fala, isso aqui a gente tem as tabelas de diluição que a gente usa por um geral, mas em casos específicos a gente vai usar, pode aumentar a diluição, pode diminuir a diluição, você vai tirar um óleo e colocar outro. Por isso que a gente sempre faz muitas perguntas de uso de medicamento, porque os óleos essenciais, eles têm sim efeitos colaterais. Tem gente que acha que não tem, mas tem. O alecrim, por exemplo, ele não é muito indicado para quem tem hipertensão, porque ele aumenta a pressão. O próprio lavanda, que é o mais queridinho de todos, ele não é muito indicado para quem tem pressão baixa, porque ele abaixa mais a pressão. Então, tem uma gravidinha que vai usar, de repente, usa o lavanda e começa a sentir mais tonteira, vai verificar a pressão tá baixa, é lavanda. Esses dias, uma menina que ela usa os óleos essenciais, que é uma amiga minha, e ela falou, Tati do céu, esses dias eu quase desmaiei. Eu falei, aposto que você tá usando muito lavanda, né? Você pode olhar a sua pressão que ela tá baixa, pode diminuir um pouquinho. Porque acontece de usar muito lavanda e a pressão cair. Então a gente tem que ficar antenado em relação a isso. Não é só porque é óleo natural, que é o óleo que é natural, que não tem efeito colateral. Sim. Tem alguns também que às vezes eu uso, eu tenho taquicardia. Então, assim, dependendo do uso que eu faço, eu tenho uma taquicardia. Somente quando eu gosto muito de usar. Canela, todos esses vão acelerar, vão dar taquicardia. Os óleos estimulantes, né? O hortelã-pimenta, todos eles vão... Hortelã-pimenta. Eu uso que, às vezes, quando eu uso, ele me dá. Exatamente, ele vai acelerar. Então, tem efeito colateral? Tem. Porque ele tem a sua composição bioquímica. Por isso, consulte um aromaterapeuta. Porque não é porque você usa o óleo essencial de alecrim que realmente ele é muito bom. Ele é considerado como o óleo dos estudantes. Se você quer foco, é o alecrim que você vai usar. É o foco. Por isso que eu uso ele todos os dias, porque eu quero foco. Concentração, foco. E aí é uma outra coisa super importante, né, Bruna? Por exemplo, nós agora estamos numa live e a gente precisa de foco. Mas se você usar o alecrim à noite antes de dormir, muitas pessoas têm dificuldade de dormir, não conseguem dormir, porque ele é para foco, ele vai despertar. Se ele vai despertar e vai estimular e você vai usá-lo à noite, provavelmente você vai ter dificuldade de dormir. Então, é um efeito colateral? É um efeito colateral. Ele vai... Exatamente. Ele vai influenciar no seu sono. Eu tô ligadona aqui com ele. Imagina! Mas eu adoro usar ele. Nossa, depois do almoço, então, eu falo, agora deixa eu pegar o alecrim, que eu tenho que despertar, tenho que focar. Exatamente. Eu amo demais. Tem uma pesquisa, Bruna, sobre o alecrim, que foi colocado numa empresa de contabilidade e eles diminuíram o erro em 27%. Porque o alecrim melhorou o foco. A minha faxineira, sabe, o dia que ela vem, aí ela já chega e fala, você tá tão cheirosa. Eu falo, vem cá. Vamos usar o alecrim. Aí eu passo na mão dela pra ela fazer o fação. Aí ela acha ótimo. Mas então, Tati, eu acho que tem muita coisa, falta 7 minutos para a nossa live terminar. E sobre a questão da ingestão do óleo, assim, pode fazer, não pode? Como que você traz de maneira geral, assim, para a gente essa questão? De maneira geral,
nem todos os óleos podem ser ingeridos, em especial as marcas dos óleos. Tem vários livros que eu trabalho, né? Inclusive para as grávidas. E eu coloquei eles aqui no cantinho, se caso precisasse de eu fazer alguma pesquisa. Esse aqui é o que eu indico, que eu utilizo para fazer o estudo para as grávidas. Esse é, de uma forma geral, ele fala de todos os óleos, os mais específicos, né? E aromaterapia clínica. Uhum. São estudos franceses, todos eles trazem ingestão, todos os 3 livros, sem exceção. Acontece que aqui no Brasil a gente tem muitos óleos adulterados, então nem todos podem ser ingeridos, né? Como a empresa que eu trabalho com a Doterra, eles fazem a cromatografia por lote, então sim, a gente pode fazer ingestão, mas com muita cautela. Se a inalação já dá efeito colateral, gente, vocês imaginem a ingestão, né? Então, precisa sim, pode ser feita a ingestão, mas com muita cautela. Tem a aprovação dos órgãos necessários para a gente fazer a ingestão, esses óleos, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa tomar com muita cautela mesmo. A Não é de diferença uso entre o indiscriminado. veneno e o remédio é a quantidade, a dosagem. É a né? dose, exatamente. Nesse livro aqui para gestante fala muito isso, né? Não tem casos de aborto por causa de uso de óleo essencial de uma forma adequada. Tem, se a pessoa tomou 20 ml de um óleo que é abortivo. Então, lógico, se ele tem um percentual alto de ser abortivo, a pessoa vai tomar 20 ml. Né? 20 ml Por é isso que um tem vidrinho desse indicações e mais contra. 5. Exato. Então, E a tem gente vários. falou de criança, falamos do bebê, como é que usa, a idade, acho que a gente pegou tudo, né? Falamos Aham. flores para ansiedade, o capim-limão, que eu já vou adquirir logo. Então, o capim-limão é um Ai, ótimo custo-benefício. O capim-limão tem um custo-benefício muito bom. Um de 5 ml, acredito que ele sai a R$ 27, alguma coisa assim. Então, pois ele é. tem esse efeito relaxante, ele também é analgésico, pode ser usado por gestante, pode ser usado por criança, dá esse efeito O vibracional de capim-limão tem que limite. tomar cuidado para quem tem melasma, né? E quem vai ao sol também, por causa da De acidez, né? forma, na verdade, o capim-limão, ele é a erva cidreira. É diferente do Ah, o limão capim-limão é siciliano. cidreira. Eu tô achando que é o limão. O limão siciliano, sim, O tem limão alguns óleos que eles têm efeito de é o fotos capim que não pode. é, ele queima se for no sol. No sol, né? Uhum. Tá vendo como que é amplo, né, Tati, essa Sim, são conversa? fotossensíveis. Porque Eu são fui uma vez. muitas indicações. Uma colega minha, eu tava com tangerina, ela, nossa, eu amo tangerina, me dá um pouquinho. Ela colocou no algodão e colocou aqui na pele. De repente ela começou a coçar. Eu falei, você colocou assim, esse algodão que você colocou o tangerina em contato com a sua pele? Ela falou, coloquei aqui na alça do sutiã. Eu falei, vai queimar sua pele. Colocou óleo puro de tangerina em contato com a pele, vai queimar sua pele. Aí ela, mas por que você não me falou antes? Eu falei assim, eu não vi, não imaginei que você fosse colocar aí. Então tem sim efeitos colaterais, tem que ser usado com muita cautela. Eu gosto muito da laranja doce para o Augusto, para noite Amo. também. Eu acho que faz um efeito muito bom para ele. Sim. O lavanda eu nunca usei. O laranja doce, porque ele é sensível, né? O laranja doce, aquele cheirinho de bala, né? De laranja, a criança Sim. fica mais. Ele adora. Os cítricos têm mais aceitação. No pezinho dele, a massagem com o pezinho. No pezinho. Sim. A diluição e a massagem faço toda noite. Ele fala, mãe, cadê o olhinho para me dormir? A Liz também pede. A Liz também pede. Você tá dormindo. Cadê o olhinho, mãe? Hoje eu fui colocar água pra ela e ela. Essa água tá com gosto de olhinho. Aí eu, não, gente. E nem tava, só pra ela me zoar mesmo. Eu acho que a gente já pode ir terminando, falta 2 minutos. Tá vendo, Tati? Não dá tempo de falar. Não deu tempo. A gente marca outra, Bruna. Não, eu fiz uma listinha dos óleos que eu ia falar sobre eles aqui. Olha só. Não tem jeito, Tati. É muita coisa. Mas você trouxe muita forma prática de utilização, né? De indicação, de contraindicação, de tipos de óleo que pode ser, né? Que são coringas, que são, podem ser utilizados
utilizados de várias formas. Eu acho que isso já traz, né, uma abertura, já traz uma expansão para quem quer começar a usar, para quem quer conhecer. E aí todo mundo vai te chamar aí depois para trazer, né, os olhinhos, para estar ajudando. Queria As agradecer mamães. imensamente o convite, Bruna, para participar dessa live, Foi né, ótimo. estar Obrigada. aqui com você. Fiquei muito satisfeita, muito contente mesmo, muito feliz do Abre convite. caminhos, né? Vamos começar. Sim, E quem sabe a gente abrindo essa porta, a gente vai abrir muitas juntas, né? com certeza, Bruna. E gratidão por estar aqui. Eu que agradeço. Espero que muitas mamães te procurem, que você possa contribuir com várias. Eu queria também chamar as mamães, eu acho que a partir de hoje é a primeira live do ano que eu estou fazendo. Olha só, abriu a porta. Ai, que legal. E também convidar Me sinto honrada. daqui uma semana, dia 24, eu vou começar uma semana sobre a desobediência e convidar as mamães, convidar você para estar comigo também, para a gente falar sobre esse tema. E a gente vai trazer contribuições dos olhos, tá? Para desobediência. Com certeza. Beijão. Obrigada. Até mais. Até, gente. Boa noite.